gente, eu sou a Rafa Stein da Mina Comprava Livros. A gente vai comentar sobre o filme A Mulher na Janela. Antes de comentar sobre o filme, eu preciso contar pra vocês uma pequena historinha, uma introdução. Esse vídeo tem spoilers, tá, gente? Em 2018, eu tinha parceria com a editora, a Arqueiro, e eles me enviaram a prova desse livro, que é do A.J. Finn, que é o pseudônimo do Dan Mallory, né, que é o autor desse livro A Mulher na Janela. Então eu tinha recebido, tem a resenha, não tem aqui no canal, uma resenha que eu fiz por escrito no blog. E nessa resenha eu tinha gostado, eu tinha comparado com Janela Indiscreta, com alguns filmes que eu já tinha assistido. E eu tinha gostado do livro, não tinha sido o melhor livro não, mas eu tinha curtido o livro e tinha gostado do jeito como o autor tinha escrito. Ele veio na Bienal daquele ano, eu não lembro por que eu não fui vê-lo. Eu não sei se eu não estava no mesmo final de semana, se eu estava fazendo outra coisa na Bienal. Foi na Bienal de São Paulo, então pode ser que não seja no mesmo final de semana que eu estava em São Paulo. Porque eu sou do Rio. E aí, umas semanas depois, saiu uma matéria no New Yorker falando do jornalista, cadê o nome dele? Acho que é Ian alguma coisa. Ian Parker. Falando sobre esse autor. E aí meio que eu fiquei assim, sabe quando você tem meio que uma decepção com a história da pessoa? Pelo seguinte, porque foi desvendado duas coisas. A primeira delas é que quando esse livro foi lançado e foi levado a leilão, porque esses livros são levados a leilão pelas editoras e tudo para comprar os direitos. Era um pseudônimo, né? Ninguém sabia quem era esse Dan Mallory. E eles tinham mentido que era um autor mega famoso que estava usando esse pseudônimo e que estava vendendo esse livro, então as editoras todas disputaram. E aí a editora comprou e tudo, e depois descobriu-se que era o cara que ainda não era famoso. Depois ele ficou famoso por esse livro, então isso já foi uma coisa errada que esse cara fez. A segunda coisa que se descobriu é que esse cara investigou a vida dele e viu que ele era um mentiroso compulsivo. Vocês provavelmente conhecem alguém que mente compulsivamente. Eu tive algumas pessoas na minha vida que mentiam compulsivamente. Eu lembro muito de uma especificamente que ela mentia tanto que ela esquecia que tinha mentido e aí inventava a mesma coisa de uma pessoa que ela dizia que estava morta e horas depois ela dizia que a pessoa estava viva. E aí, eu não sei explicar direito por que as pessoas fazem isso, mas no caso dele, ele depois disse que era o transtorno bipolar, quando foi descoberto através dessa matéria. Então, para ter ideia, esse autor, ele disse que ele tinha um tumor no cérebro e que ele tinha operado. Ele disse que os pais dele estavam mortos, mas os pais dele estavam vivos. Ele disse algumas coisas sobre o irmão que também não era verdade. Ele disse que tinha 2 doutorados e ele não tinha. Ele mentiu uma série de coisas e isso pegou muito mal para ele na época. Mas depois, né, enfim, jogaram pra baixo do tapete. Ele tá com o filme aí com um elencaço, né, enfim, o filme tem Amy Adams, Gary Oldman, tem Anthony Mackie, tem Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh, enfim, é um filme dirigido pelo Joe Wright. Então, é um filmaço que tá aí no Netflix, né. E aí eu fui assistir, mas eu não sei se eu já fui assistir meio assim, sabe, meio desmotivada, porque depois dessa história eu já não passei a ter tanta... como é que eu vou te dizer assim, admiração por essa pessoa. Essa que é a verdade. E aí tudo bem, eu fui assistir e aí eu não peguei o livro novamente, eu tenho ele aqui em casa ainda, mas eu não peguei o livro novamente para fazer comparações. E aí, pelo que eu me lembre, o ritmo do livro eu achei melhor do que o filme, porque o filme, por exemplo, eu pausei, eu vi em 2 pedaços. Uma vez me deu sono, eu falei, gente, filme assim, suspense não é pra dar sono. E eu não sei se isso foi a mesma coisa que vocês vão sentir. Nessa história, a Anne Fox, que é o papel da Amy Adams, ela sofre de agorafobia. Agorafobia não é exatamente isso que ela sente, pode ser de diversas formas, mas a forma que ela sente é uma forma que ela sente medo das coisas e ela não consegue, no sentido que ela sente é que ela não consegue sair de dentro da casa dela. Ela não quer se colocar em situações que ela acha que seja de risco. No caso dela, a situação de risco é sair da casa dela. Ela acha que só dentro da casa dela é que ela está segura. Mas isso pode ser entrar no aeroporto, isso pode ser pessoas que não entram no shopping center, enfim, pode ser de várias formas. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm agorafobia tenham a mesma fobia. Então, a gente começa vendo, né, que ela bebe bastante e tal, e dá a entender que ela tem um marido, que ela se comunica e tudo com ele, que é o Ed, que é o papel do Anthony Mackie. Ela tem uma filhinha chamada Olivia. E ela recebe ali um terapeuta algumas vezes na semana para conversar, e ela vê a vida toda pela janela.
Quando a gente lê esse livro em 2018, você pensa, nossa, a mulher não sai de dentro de casa, tá sempre dentro de casa, recebe tudo na porta. Hoje em dia, que é uma pandemia, a gente praticamente não sai de casa, a maioria das pessoas, pelo menos, eu sou uma delas. E aí a gente ficou um bom tempo dentro de casa. A gente viu o quanto isso é desesperador e o quanto também a gente acaba se acostumando um pouco com isso. Não é mais tão assim absurdo uma pessoa ficar tanto tempo dentro de casa. Mas é claro, uma pessoa que não vai até a portaria também é outra coisa. Ela não consegue ir nem até o outro lado da esquina. E aí ela tem, ao mesmo tempo também a gente passa a se questionar, porque ela tem medo dessas coisas, mas ela coloca uma pessoa dentro da casa dela de inquilino para morar no sótão, que é o David, que é um cara que ela não sabe muito sobre ele, que a gente vai descobrir depois que ele tem ficha na polícia. Então, quer dizer, ela também não é uma pessoa assim que tem medo das pessoas. Ela permite que pessoas que ela não conhece direito, como o vizinho novo dela, entrem dentro da casa dela. Coisa que, por exemplo, aqui, eu moro no Rio de Janeiro, eu não permitiria que um vizinho entrasse aqui eu sozinha dentro de casa. Ainda mais um homem. Então, são coisas que a gente, né, fica assim, achando meio esquisito. Mas ela vai aceitando e tudo, né, e vai fazendo. E aí ela começa a ver pela janela, ela vai conhecer o Ethan, que é um menino de 15 anos que mora ali na frente, e ela vai ver que ele é filho do Anthony Russell, que é um homem que é o Gary Oldman, né? E depois ela vai conhecer a mãe dele, que é a Julianne Moore, que é a Jane. Ela vai chegar a tomar um vinho com ela e tal, tal. O problema é que ela vai ver depois essa Jane sendo assassinada. E ela vai dizer que essa Jane foi assassinada. E quando ela chamar a polícia vai dizer que a Jane está viva. Esse Anthony Russell vai mostrar que a Jane está viva, que a Jane é a esposa dele, que é a Jennifer Jason Leigh, e que não tem nenhuma mulher assassinada. E ela começa a se perguntar se ela está ficando louca, porque ela sabe que ela viu aquela mulher dentro da casa dela. E a gente começa a se perguntar se essa mulher é louca ou não. E aí as coisas pioram um pouquinho lá na frente, porque a policial vai dizer, peraí, ela começa a ver um monte de coisa e tal, ela não sabe o que ela tá dizendo, e ela começa a ter algumas alucinações, que a gente não sabe se é alucinação ou se ela tá vendo de verdade. E aí a gente vai descobrir então que o marido e a filha dela morreram no desastre de automóvel, que ela estava dirigindo no momento em que o marido diz pra ela que ela destruiu a família por ter traído ele, por ter o traído. E aí, então a gente começa a juntar ali as pecinhas do quebra-cabeça, o que vai rolar é que, na verdade, ela viu sim, essa moça, essa mulher, a Julianne Moore, é a mãe do rapaz, mas ela não tem esse nome de Jane, o nome dela é Catherine. Ela estava dentro da casa dela porque ela tinha dormido com o inquilino dela. Ela é é a mãe, ex-mulher do cara que é drogado, e esse menino aí de 16 anos, 15 anos, é um serial killer que já matou a ex-funcionária do pai dele. Eles fugiram de lá para encobrir o garoto e agora ele acabou de matar a mãe. E agora ele matou o David, que era o cara que morava dentro da casa, e tá matando ela. Quando eu li o livro, tudo isso fez muito sentido. Eu falei, nossa, que legal, o livro é legal. Hoje, vendo o filme, eu pensei, gente, não é tão legal assim. Eu não sei se é porque eu já tô com raiva do autor. Eu não sei se eu mudei de opinião. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Então, assim, eu não gostei do filme. Eu fiquei me perguntando, será que se eu lesse o livro de novo? Porque eu reli a minha resenha e eu falei, gente, eu falei super bem do livro. Eu gostei. E agora, vendo o filme, eu vi que eu não curti o filme. Eu não curti mesmo até o final. Eu achei o filme, assim... Não achei... Achei um desperdício aqueles atores. Fiquei esperando muito mais e não achei essa história tão assim ainda para fazerem um filme. Então, realmente, não sei o que deu em mim. Não sei se o livro tinha alguma coisa a mais que eu preciso reler para entender por que eu tinha gostado mais. Pode ser, né? Às vezes o livro tem uma pegada que é diferente. Eu não vou lembrar porque 2018 minha cabeça não é das melhores. Mas enfim, então a minha nota vai entre o ruim e o bom pelas atuações. Realmente o Gary Oldman é maravilhoso, a Amy Adams trabalha muito bem. Mas não é um filme que tem uma grande coisa, né? É um filme esquecível, assim. É um filme pra você ver uma vez e falar, então, tá bom. É isso. Vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.